Sejam todos muito bem-vindos em mais esta oportunidade que a espiritualidade nos concede, através da tecnologia, de estarmos reunidos aqui nas duas casas, Casa Espírita Francisco Cândido Xavier, Centro Espírita Antônio de Pádua, nesse trabalho, e mais uma vez vamos encerrando em mais um ano, com a bênção de Deus e da espiritualidade amiga. Na noite de hoje, a gente vai ter novamente a grata satisfação de ouvir o nosso querido Carlos Campetti. Carlos Campetti é jornalista, com pós-graduação em Marketing e MBA, funcionário do Banco do Brasil aposentado, diretor da Federação Espírita Brasileira e coordenador da área de estudo do Espiritismo do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Administra em colegiado o Centro de Estudos Espíritas Sem Fronteiras, com atividades exclusivamente virtuais. Carlos é médium de psicofonia e palestrante, coautor de alguns livros, inclusive Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, Trabalho Mediúnico, Desafios e Possibilidades, editado pela Federação Espírita Brasileira. Mais uma vez, Carlos, receba o nosso agradecimento, nosso sincero agradecimento pela sua disponibilidade de nos falar mais uma vez. Para que a gente não perca muito tempo, a Janaína irá fazer a leitura inicial e a prece. Por gentileza, Janaína. Ok, boa noite a todos. A mensagem que nós vamos ler hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, cujo texto é: cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. Jesus, que está em João capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda parte. Enquanto o homem raciocina a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti o sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções, o ar puro e sem medida, a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido. Como ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência, as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Então, nós vamos agora para a nossa prece, agradecendo a Deus, como diz a leitura, por tantas dádivas que o Senhor nos tem concedido, em especial, por estarmos aqui hoje mais uma vez reunidos, nessa reunião virtual, para aprendermos com o nosso irmão Carlos Campetti, que nós possamos aproveitar ao máximo as suas palavras, os teus ensinamentos, e que ele também possa ser envolvido pela espiritualidade. Muito obrigada, Jesus, e abençoe a todos nós que aqui estamos. Que assim seja.
Eu pensei que eu tinha errado o nome. Eu falei, meu Deus, é Carlos ou é Geraldo? Depois que eu falei, ixi, já era. Mas é Carlos Campetti mesmo. Carlos Campetti vai nos falar, eu esqueci de dizer, sobre o tema o juízo final na visão espírita. Ele disponibilizou que vocês possam fazer as perguntas, então, por favor, deixem suas perguntas sobre o tema aqui no chat, por gentileza. Carlos, com você, querido. Muito obrigado, Tereza. Obrigado, Janaína, pela leitura e a prece. Uma satisfação estar com vocês para conversarmos sobre esse tema hoje, o juízo final na visão espírita, como anunciado. A ideia do juízo final, ela se origina da concepção de um Deus vingativo e da interpretação equivocada do que seja justiça divina. E também da crença em um lugar circunscrito para o sofrimento das almas, que seria o inferno, e de outro destinado à contemplação eterna, que seria o céu. Então, traz no seu bojo teorias como a do fim do mundo ou até o fim dos tempos. Agora, o Espiritismo lança a luz cristalina sobre esse assunto. Nós vamos ver primeiro que no estágio primitivo da evolução, a humanidade tinha o senso moral pouco desenvolvido. Isso facilitou o surgimento de crendices, de explicações, às vezes parciais, das coisas observadas e que depois passou a ser como verdades, né? E algumas religiões criaram dogmas com o tempo e estabeleceram que isso eram verdades imutáveis. E o avanço da ciência vai evidenciando que as coisas não são como muitas vezes os dogmas estabelecem. Então, como essas concepções elas ficam travadas no tempo, não acompanham o desenvolvimento da humanidade, o avanço da humanidade, então as pessoas passam a não acreditar mais nessas coisas. Às vezes aceitam a religião pro forma, mas não tem convicção mais das coisas que são colocadas. Na verdade, naquele momento mais primitivo da nossa evolução, nós éramos rudes, os homens eram rudes, embrutecidos ainda, e transferiam suas limitações para as divindades, ou tinham como divindades os próprios fenômenos da natureza. Então foi dali que surgiram, né, as mitologias, as histórias dos deuses e aquela coisa toda. A consciência era muito limitada em relação às leis divinas. Então surgiram diferentes concepções dentro dos povos e das religiões. E dentro delas há normalmente várias nuances, várias interpretações, maneiras de entender, conforme a época ou conforme a pessoa que está fazendo a análise ou conforme aqueles que eles consideraram seus profetas ou reveladores. Nós vamos fazer referência apenas a algumas, não é? Para a gente ter uma ideia aqui. Não dá nem para esgotar, porque a variação é muito grande no mundo desse tipo de concepção. O budismo, por exemplo, ele tem uma concepção relacionada com nirvana, e que o destino nosso como seres humanos é a evolução no sentido da superação do eu. É a superação da persona, da personalidade. Então, desse eu pequeno que eles falam em relação ao eu grande. O eu grande seria o self, seria a essência, não é? Então, é a superação desse eu pequeno, que a gente pode traduzir como superação da personalidade. E o fim dos renascimentos. Então, atingido esse nirvana, o indivíduo não teria mais, o espírito não teria necessidade mais de renascer. É interessante que há uma coincidência nesse ponto com a proposta evolutiva do espiritismo, mas o espiritismo não fica restrito, não é, a essa concepção
que a gente encontra muitas vezes limitada aos aspectos aqui da Terra. Nós veremos isso, não é? Lá entre os nórdicos, foi criada a ideia, inclusive fizeram um filme, aí, uma série recentemente, o final dos tempos é chamado Ragnarok. Em resumo, os gigantes e os demônios atacam os deuses, que enfrentarão a morte como heróis. E aí chega o final de tudo. Até os deuses morrem. Então, é uma concepção que vem lá das tradições, né, bem antigas, e aí da onde a gente vê os deuses, né, como ficaram conhecidos como Odin, por exemplo, e o deus do trovão, não é? Do martelo, que tem vários filmes, inclusive, aí, e vem desse tipo de concepção. O islamismo, ele considera o fim da Terra e do universo que nós conhecemos. Então, haveria um aumento da besta na Terra quando chegasse o final dos tempos. E a aproximação do Sol vindo do oeste. E a vinda de Imam Mahdi, que é, traduzindo, o divinamente guiado, precedendo a segunda vinda de Isa, que é Jesus. E então há o desencadear da redenção do Islã e a derrota dos seus inimigos. E aí seria, então, o final, o juízo final. Há várias concepções relacionadas e maneiras de ver isso. Nós fizemos um resumo conforme nós pudemos entender, não é? O judaísmo, ele não tem também várias nuances, porque são vários profetas e várias interpretações, mas há ali uma interpretação de que o céu é morada exclusiva de Deus. E os humanos deveriam se contentar com uma boa vida na Terra até envelhecerem e morrerem rodeados de descendentes. Então, é a questão da Terra Prometida, né, que no final, quando chega, né, no seu destino, o judeu chega na Terra Prometida. O livro de Daniel fala da ressurreição dos corpos, dos sábios, dos justos e dos que sofreram martírio. Então, uma ressurreição na carne, que o catolicismo vai herdar, como nós vamos ver. Tá bem? Então, nós vamos ver que os justos, após a ressurreição, conforme a concepção do judaísmo, serão reunidos no grande banquete do Mashiach. E na nova terra, as pessoas que aceitaram os desígnios de Hashem, eu não consegui encontrar o que significa isso, terão acesso à árvore da vida, e seu fruto será a saúde das nações. Então, sob essa magnífica árvore, haverá as águas do paraíso e rios de vida que irrigarão o mundo inteiro. Isso está na Bíblia hebraica. Então, vejam que há as diferentes concepções. Bem, quando a gente fala na concepção cristã, imediatamente a gente pensa no catolicismo, porque durante muito tempo o catolicismo afirmou que eles eram os herdeiros únicos da religião cristã. E nós estávamos lá provavelmente, né? Porque é muito raro alguém de nós que não tenha reencarnado nessas outras religiões aí no passado, inclusive até participado disso tudo. Então, quando a gente faz essa análise aqui, não é no ânimo de crítica, de forma nenhuma, mas de exame, não, da questão histórica, inclusive, de onde é que nós viemos e quais foram as concepções que nós criamos ao longo do tempo. Então, em realidade, nós não podemos confundir a concepção cristã com o catolicismo, porque elas são diferentes. E são bastante diferentes em muitos pontos. Inclusive nessa questão do juízo final, não é? A coisa ela é muito diferente da proposta que Jesus colocou no Evangelho. Então, para os católicos, não é? Há a concepção do céu para os eleitos, que é a eterna adoração a Deus, e do inferno para os danados, que é o eterno sofrimento,
pelas chamas e outras formas, não é, de sofrer. Então, no juízo final, seria o fim dos tempos e do mundo para, né, o católico. Então, após a morte, a alma separa-se do corpo mortal e corruptível, iniciando a sua vida eterna, que é precedida de um juízo particular realizado por Cristo e que será confirmado pelo juízo final. Então, a gente vive aqui uma média de 79 anos, hoje a média está assim. Antigamente era menor essa média, ela foi aumentando ao longo do tempo, conforme a ciência vai avançando, as condições de vida vão melhorando, então a vida no corpo vai ficando mais longa, não é? Mas a gente vive uma vida aí em média de 70 a 80 anos, e aí pronto, morreu, o destino está fixado. Essa é a ideia. Por quê? Porque lá atrás, em um concílio, se decidiu não aceitar as doutrinas de Orígenes, que tratava da reencarnação. E aí vem essas concepções completamente voltadas para a visão de uma vida única. Aí a gente vai examinar com o Espiritismo daqui a pouquinho, né, como é que o Espiritismo vê tudo isso. Então, olha só o que é que tem dentro disso. É o juízo particular, é o julgamento da retribuição imediata a partir da morte. E o juízo final realizar-se-á nos últimos momentos antes do fim do mundo. Essa é a ideia, é a concepção católica. E aí a gente pergunta onde é que está escrito isso no Novo Testamento. Isso é uma visão do Antigo Testamento, é uma visão do judaísmo. Era uma visão dos hebreus e não de Jesus. Então, vamos para o protestantismo, que é a outra vertente, não é, do cristianismo, que veio para fazer a tal da reforma, não é? A reforma protestante. Mas, conforme a gente pode examinar, não é, na própria história, a gente pode ver que Lutero, ele não conseguiu superar a influência da sua própria época. É muito difícil superar a influência da própria época. Mesmo esses espíritos que reencarnam com tarefas, muitas vezes, não é? Eles acabam falhando em muitos aspectos da tarefa por causa da sua ligação com o momento que está vivendo e com as influências da sua própria época. Então, Lutero não conseguiu. Tanto é que hoje, se a gente examina o protestantismo como ele está sendo vivenciado e o catolicismo, os dois se aproximam muito, muito mesmo. E mantém uma diferença, que foi a concepção de Lutero, porque ele estava lutando contra as indulgências. Que eram as indulgências? Só para a gente ter uma ideia, se diz que se juntasse os pedacinhos que foram vendidos da cruz de Jesus, não é, da crucificação, daria para montar não sei quantas cruzes. Porque, né, se vendia pedaços da cruz. Bom, hoje nós temos o neoevangelismo que veio vender a água do Jordão aqui para a gente, como a água milagrosa. Um copinho de água custava R$500 aproximadamente, para vocês terem uma ideia. Então, há essas ilusões ao longo do tempo. E as indulgências iam a muito mais do que isso. Era a promessa realmente, conforme as doações que eram feitas, do indivíduo morrer e ir para o céu, por causa da doação que fez. E, inclusive, eram dadas cartas, naquela época, de perdão de crime não cometido ainda. Isso está na história, isso não é opinião pessoal da gente, isso está na história. Se a gente ler, a gente vai encontrar essas informações. Então, o protestantismo veio para combater isso. E como é que Lutero imaginou que poderia superar isso? Então, ele criou a ideia de que quando a gente morre, a gente dorme. Aí nós perguntamos, onde é que está mesmo escrito isso?
Quando é que Jesus falou isso? Então a gente dorme e fica esperando o juízo final. Aí eu vou me lembrar aqui de um companheiro, nós trabalhávamos juntos, ele tinha sido católico, mas naquele momento era protestante. Jovem ainda, 2 filhos pequenos, a esposa muito jovem também. Um dia, eles foram dormir e ela desencarnou durante o sono. Então foi um baque tremendo para ele, porque ele tinha a expectativa de eles terem uma vida, não é, boa, de reconciliados e realmente terem chance de todos, ele, os filhos, todo mundo para o céu. Depois de passar o período do sono, no juízo final e para o céu. Mas, na situação, a mulher desencarnou e ela não teve tempo de ajustar as coisas. Ele ainda tinha tempo, mas ela não teve. Então, ele foi ao pastor para ver como é que vai ficar isso. Aí o pastor disse para ele que essa questão já era com Deus, que agora ela estava dormindo, esperando o juízo final. Que aí era ela com Deus, não tinha mais o que fazer. E nem podia orar, eles falam, não fala orar, rezar, não é? Ou orar por eles, não importa. Então não se ora pelos mortos. Nós temos familiares que são protestantes, e então a gente fica pensando, não é? Como é que fica o familiar que já está desencarnado no mundo espiritual, que não está dormindo coisa nenhuma, e que os familiares nem sequer mais pensam nele, porque agora ele está aguardando o dia do juízo final. Então ele ficou numa situação tão complexa que foi lá no padre, outra vez, né? Voltou lá para ver se conseguia encontrar uma... Aí o padre disse, não, meu filho, a sua mulher não cometeu nenhum pecado capital, ela está no purgatório, não está no inferno, não. Então ela pode sair, você, né, só precisa umas missas, não é? Para a gente poder aí fazer as rezas por ela e ela vai sair de lá. E ele tinha deixado justamente a igreja por causa disso, né? Por causa dessa questão de ficar pagando as missas e essas coisas. Então, sabendo que a gente era espírita, ele veio e perguntava, não é? E ele tinha o hábito de se aproximando, ele ia falando e se aproximando. E aí eu ia me afastando até chegar, ele encostava quase na parede. Aí um dia eu disse para ele, olha, você me faz tantas perguntas que muitas vezes eu respondo como eu posso, mas tem um livro que tem todas essas respostas. Aí ele falou, e qual é o livro? Eu falei, o livro dos Espíritos. Ele deu 2 passos para trás. Aí eu vi uma maneira de mantê-lo um pouco afastado, né, para a gente poder conversar melhor. Ele disse assim, não, isso é coisa do diabo. Eu disse assim, não é. E eu vou lhe dizer uma coisa, a sua mulher não está dormindo coisa nenhuma, ela está no mundo espiritual, continua ativa e está trabalhando pelo próprio crescimento espiritual dela. Agora, se você quiser realmente saber, você sabe que não é coisa do diabo, porque senão você não estaria conversando comigo. Você está curioso, precisando saber. E sabe que não é justo que a sua mulher esteja esperando o juízo final, que depois vai para o inferno. E também já entendeu que não adianta ficar fazendo rezas para tirar do umbral, tirar do purgatório. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe trazer o livro, eu vou lhe dar o livro, não vou emprestar não, porque você não tem obrigação de ler. Você lê se você quiser. Mas, para você não sentir a obrigação de ter que me devolver, ler para me devolver, eu lhe dou o livro. Aí eu trouxe o livro, entreguei para ele. Passado uns dias, ele voltou com o livro na mão e um livrinho. Aí ele disse assim para mim, eu tô aqui para te devolver o livro. Olha só o que o pastor disse sobre isso. E estava com o livrinho na mão, né? Aí eu disse assim para ele, olha, o livro eu lhe dei, eu não quero ele de volta não. Mas você me dá o livrinho que eu vou levar para examinar, para ver o que o pastor falou sobre o assunto. Aí eu peguei o livrinho, falei para ele, você vai me dar uns dias, porque
eu sou muito ocupado, além do meu trabalho profissional, tem minha família e eu trabalho no movimento espírita. Então você vai ter que esperar um tempo, que eu vou precisar examinar isso aqui. Aí eu peguei o livrinho e fui examinar. Passado um tempo, eu disse assim para ele, voltei com o livrinho e disse, olha, quem escreveu esse livrinho é um mentiroso. Aí eu disse para ele, só que agora você não vai precisar ler só o Livro dos Espíritos. Você vai ter que ler também o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não me lembro bem, mas parece que citava também o Céu e o Inferno. Você vai ter que ler o Céu e o Inferno, porque aqui estão citados esses livros. E está citado de uma maneira que tira todo o sentido do que está escrito nos livros. Foram tirados trechos intencionalmente para torcer o entendimento. Então eu coloquei as anotações para ele nas páginas, na lateral, tudo direitinho, de onde estava o assunto e de como é que continuava o assunto, para ele poder ir lá nas páginas e tal, e disse, se você precisar, eu te dou os outros livros também. Aí ele foi, passou um tempo, né, começou a ler finalmente e tal, e um dia perguntou onde é que eu posso frequentar, porque eu quero saber mais sobre o assunto. Falei, que ótimo. Você já entendeu que a sua mulher não está dormindo, esperando o juízo final? Olha, eu estou sentindo um alívio no meu coração que você não pode nem imaginar. Então, olha só como é que é o peso da coisa, do tal do juízo final. Então, passado um tempo, ele me disse, olha, eu só queria saber se eu vou precisar me envolver com essa história de mediunidade. Porque eu ainda acho que esse negócio é coisa do diabo. Eu falei para ele, fica tranquilo, continua estudando, continua lendo. Ninguém vai te obrigar a se envolver com nada no espiritismo. Ninguém é obrigado a fazer nada. Continua estudando, vai tranquilo. Um dia, ele estava frequentando a Federação Espírita Brasileira. Eu ia passando e via através do vidro, estava no salão, era um grupo de estudo da mediunidade naquele horário. E eu vi ele lá. Estava no finalzinho, né? Então, eu fui lá para a porta esperar ele sair para cumprimentá-lo. E a hora que ele me viu, ele disse, finalmente estou superando a barreira. Uma luta para vencer os preconceitos que ficam arraigados na nossa mente em função das mentiras que nos contam. Mas, às vezes, a pessoa que está contando não sabe que é mentira. Olha que coisa. Numa cidade do Brasil, capital, né, do estado, um pastor, ele falava muito mal do espiritismo. Falava que era coisa do diabo, que no centro espírita o diabo se apresentava, e aquela coisa toda. Um dia ocorreu um evento promovido pelos espíritas. E ele foi convidado. Porque convidaram também um padre, convidaram, né, pessoas de várias religiões para o evento. Não era um encontro ecumênico nem nada, era um encontro espírita, mas convidaram várias pessoas, né, e o protestante foi ele. E ele, então, disse assim, puxa vida, eu falo tanto no diabo e eu nunca vi o diabo. Pois eu vou lá, porque eu quero ver o diabo como é que ele é. E aí ele chegou. Quando ele chegou, ele foi recebido, foi colocado na primeira fila, tinha um lugar reservado para ele, era um salão que deveria caber umas 500 pessoas, e ele, então, se sentou ali, viu que tinha outros representantes de outras religiões também, não é? E muito bem acolhido. Então, na hora que começou, chamaram ele para se sentar lá à mesa, na frente, e ele pensou, eu nunca chamaria o espírita na minha igreja para ir lá para frente, nunca. Não é? E foi lá, se sentou. E aí ficou mais abismado ainda. Começaram a passar o microfone para os representantes das outras religiões para falar. E ele, mas eu nunca deixaria um espírita falar na minha igreja. E aí, quando o microfone foi entregue para ele, ele falou, foi cuidadoso, falou de Jesus. Aplaudiram. Quando terminou, vieram conversar com ele, o público, vieram conversar, parabenizá-lo pelo que ele tinha dito. O homem ficou encantado, não é? Aí ele falou com o rapaz que tinha convidado, eu gostaria de ver mais, porque o que eu vi aqui não é nada do que eu falava. E aí, então, foi num centro espírita, começou a ver como era,
Passado um tempo, ele foi no rapaz e disse assim: olha, não vai dar mais não. Eu não sou mais protestante, eu sou espírita, eu não posso mais continuar como pastor. Então, eu vou ver para onde eu vou frequentar. E o rapaz disse assim: não, senhor. Aqui nós estamos cheios de espíritas, lá nós não temos ninguém ainda, você vai ser o primeiro. A sua tarefa é com eles, que você assumiu. E ele realmente compreendeu isso. Então, lá, quando alguém diz assim, não é? Ó, o espiritismo é coisa do diabo. Ele fala: esperem um pouquinho. Você já foi lá para ver? Para saber como é que é? Então, olha o que é que acontece, gente. Às vezes, as pessoas falam daquilo que não sabem. E a maior parte está iludido com essas fantasias que são criadas pela ignorância. O nosso trabalho não é pequeno. Vamos lá. Instintivamente, o ser humano tem ideias relacionadas com a imortalidade. É algo instintivo. Tinha um escritor, que eu não consigo lembrar o nome, americano, ele escrevia combatendo a ideia de Deus. Era ateu, confesso, e tinha feito não sei quantos artigos publicados em vários jornais, revistas, e um dia ele foi fazer uma viagem de navio. No meio da viagem deu um problema grave, um temporal, e eles tiveram que ir para os barcos salva-vida. E ele estava dentro do barco com aquelas outras pessoas e viu uma onda imensa. A hora que ele viu aquela onda, ele falou: meu Deus! Entrou em conflito. Ficou completamente conflituado. E aí foi trabalhar a coisa para ver de onde tinha vindo aquilo. E passou a escrever, depois de muito pesquisar, de investigar, para desfazer as bobagens que ele dizia nos artigos anteriores. Então, de uma maneira instintiva, nós temos a visão de Deus, nós temos a ideia da imortalidade, mas as noções da responsabilidade dos nossos atos ainda passam longe, muitas vezes, até de quem acredita em Deus, até de nós que somos espíritas. Então, aqui é onde a gente precisa entender que nós somos responsáveis. E aí começamos a entrar na visão que tem o Espiritismo a respeito do juízo final. O que o Espiritismo diz sobre o juízo final? Nada, ele não existe. Não há juízo final. Nós estamos destinados a evoluir sempre. Jesus disse assim: o Pai trabalha ainda agora, e eu também. O que é que nós esperamos? Ir para nosso lar, para ficar lá de braço cruzado? Nosso lar faz fronteira com o umbral, hein? Ainda está ligado ao umbral. Os ociosos não conseguem ficar lá, porque lá só quem trabalha. Os ociosos acabam sendo atraídos de novo para os locais com os quais afiniza. Então, o que diz o Espiritismo? Que existe uma vida futura. Lógico que sim, mas a vida futura não é o que nós aprendemos com as religiões tradicionais. A vida futura é a continuação daquilo que nós somos aqui, simplesmente. A Terra aqui, como nós conhecemos, a sociedade, a composição, é uma cópia imperfeita da realidade espiritual. É o que os espíritos nos ensinam, uma cópia imperfeita da realidade espiritual. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos para o local com o qual nós nos afinamos. Poderemos ir para o umbral? Sim, mas poderemos ir para o inferno? Não, porque o inferno não existe. Ah, mas a gente pode ir para o céu? Também não, porque o céu também não existe na concepção que nós criamos aí. O que é que existe, então? Existe a continuação da vida. E a vida é uma só. Uma só. A vida que Deus nos deu, que é a vida imortal. Agora, nós temos várias existências.
nas múltiplas reencarnações. E até quando nós vamos reencarnar? Alguém sabe aí a resposta? Até quando a gente vai reencarnar? O Espiritismo nos ensina isso. Nós vamos reencarnar enquanto a gente estiver apegado ao mundo material. Não é? Nós vamos reencarnar até a gente conseguir superar, de fato, não é? Aí é onde a gente diz que havia alguma coincidência, não é, com o pensamento que a gente vai encontrar lá no budismo, não é? O hinduísmo também ensina a mesma coisa, não é? Que é a questão da superação da personalidade. O que é a personalidade? Quando alguém pergunta para você quem você é, qual o nome que você dá? Ou o que você responde? A Janaína vai ter que dizer, eu sou Janaína Assis. Porque quem você é. Agora, e se perguntasse o que você é? O que você responderia? Olha só que coisa incrível. Nós estamos tão apegados à personalidade que a gente pensa que nós somos um corpo que tem um espírito. Que a gente fala, eu, Carlos, e o meu espírito. Então, a personalidade é dona do espírito? Vê como é que nós estamos invertendo as coisas? De tanto que a gente fica acostumado com a personalidade que a gente acha que ela é que realmente tem que preponderar. É por isso que Jesus ensinou a estar no mundo sem ser do mundo. Então, nós precisamos superar, de fato, na matéria, os atrativos da matéria. É aí onde a gente prova que a gente realmente fez a opção pela realidade essencial, que é a realidade espiritual. É por isso que a gente nasce, que a gente encarna em mundos materiais. E a gente passa a reencarnar quando a gente rebelde, não segue as orientações da espiritualidade superior, que nos atende, que nos orienta, não seguimos a lei divina que está inscrita na nossa consciência, aí a gente abre o campo das expiações. Enquanto estamos provando e acertando, vai tudo bem, mas quando a gente começa a provar e se equivocar, aí a gente precisa expiar os enganos cometidos. E aí abre os círculos das reencarnações. Brian Weiss, naquele Muitas Vidas, Muitos Mestres, acho que foi traduzido assim para o português, né? Muitas Vidas, Muitos Mestres, ele coloca de uma paciente cerca de 80 reencarnações. Então, olha quanto tempo nós estamos aí, não é? Reencarnando e reencarnando. Até quando nós vamos continuar com isso? Até quando a gente conseguir superar os atrativos da matéria e estivermos aqui, e estando aqui, nós realmente nos desprendemos. Vocês já devem ter lido, ouvido falar, Bezerra de Menezes, quando desencarnou, era um espírito completista. Expressão de André Luiz, né? Espírito completista. O que é um espírito completista? Aquele que já não tem mais dívidas com a Terra. E que já aprendeu tudo que a Terra tinha para lhe ensinar. Então pode ascender a planos superiores. E segundo a literatura espírita, foi o que aconteceu com Bezerra. Maria o convidou para ir a planos superiores. Ele era capelino. Veio, não é, para a Terra, junto com os outros capelinos, e tinha conseguido agora finalmente superar tudo. Aí Maria o convida, e ele então, com todo respeito a ela, lhe diz que se ela o permitisse, ele aqui ficaria na Terra enquanto houvesse uma lágrima para secar. Por causa da gratidão que ele tem em relação à Terra, por aqui ele ter conseguido superar a matéria. Então, esse é o nosso grande desafio. O nosso juízo é aquele balanço que a gente faz, checando o que a gente sente, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente vibra, com aquilo que está na nossa consciência. Esse é o momento do juízo.
E Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, recomenda que a gente faça isso toda noite. Um juízo voluntário, uma autoanálise. Então, ao desencarnar, não vai ter um tribunal. Ah, mas não tem tribunal, não. Tem no umbral. Os espíritos ignorantes montam um tribunal lá para julgar uns aos outros. André Luiz descreve isso. Mas isso não é proposta de Jesus nem da lei divina. Isso é a nossa ignorância do outro lado, fazendo esses tribunais. Então, não há tribunal diante da justiça divina. O tribunal é a nossa própria consciência. E na medida em que nós vamos despertando para a nossa consciência, mais nós vamos nos inteirando da lei divina que aí está inscrita. E mais vamos sentindo a responsabilidade. E aprendendo a necessidade de não transferir a nossa responsabilidade para os outros. Então, nós espíritas vamos precisar fazer um esforço para não fazer uma substituição automática, fruto do atavismo, dos hábitos adquiridos no passado. Porque senão o centro espírita vira simplesmente a substituição da igreja ou do templo. E a gente começa só a fazer a substituição. O atendimento fraterno é o substituto do confessionário. O passe no lugar da hóstia. O palestrante principal lá, não é? A gente vai seguindo, é o substituto do cura ou do pastor. Ou o dono do centro, né? E a gente continua igualzinho. Mudou de religião, mas não mudou nada, fica tudo igual. Aí depois desencarna, fica decepcionado lá. Vocês lembram daquela história da mulher que conhecia Bezerra, que estava lá no umbral que André Luiz descreve? E ela gritava, me socorram, socorro, eu conheci Bezerra. Aí se a gente lê e não aplica, depois vai dizer, eu li o Evangelho, eu li o Evangelho. Leu, aí quando foi que aplicou? Então, nós espíritas somos convidados a tirar essas fantasias de juízo final, de não é ficar pensando que alguém vai nos julgar, vai nos colocar em tal lugar ou qual lugar. Nós mesmos é que nos situamos e somos responsáveis para onde nós vamos. Os suicidas têm um vale, está lá no Memórias de um Suicida. Os espíritos que desencarnam comprometidos com a consciência vão para o umbral. Aqueles que estão despertando já vão para diferentes colônias para seguir trabalhando. Então, se nós queremos saber mais sobre isso, eu vou deixar a recomendação, se não leram ainda, do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. Se já leu, talvez valha a pena revisitar. Ali tem o Código Penal da Vida Futura. Oh, meu Deus, que maestria de Kardec naquele texto. Ele nos dá a dica, a orientação do que nós precisamos fazer e de como é que a gente realiza a nossa evolução espiritual. E aí nós vamos compreender que nós, de fato, somos responsáveis por nós mesmos, que os espíritos podem nos ajudar, mas eles não podem caminhar por nós. Que os nossos irmãos podem nos ajudar. Lógico que sim. Jesus lá atrás recomendou que nós nos confessássemos uns aos outros. Não na liturgia, mas como amigos, como irmãos. Que nós conversássemos sobre as nossas dificuldades para um apoiar o outro. Para a gente ter a condição de seguir caminhando. Porque muitas vezes a gente sente debilidade, dificuldade, insegurança. Por que não trocar ideias com outros? Mas em um outro momento, aquele que nos deu apoio poderá estar precisando de uma outra circunstância de apoio, porque ele também não é o super-homem. Não é a super-mulher que sabe tudo, que realiza tudo. É um ser humano que está crescendo, que está se esforçando, e todos nós estamos nessa condição. Então, vamos visitar ali o Céu e Inferno.
Tem gente que começa a ler e não consegue seguir avante. Mas eu digo para vocês, gente, leiam a primeira parte, porque a segunda parte é deliciosa. A primeira nos dá a condição de entender o que vai acontecer na segunda parte, porque Kardec, na segunda parte do livro, coloca os exemplos dos espíritos, como é que eles chegaram no mundo espiritual e por que eles chegaram naquela situação no mundo espiritual. Mas se a gente vai direto nas histórias, a gente não tem o embasamento teórico para poder entender. Então é importante ler aquela primeira parte do Céu e Inferno, para a gente entender o que o Espiritismo entende por céu, o que entende por inferno, e o que é que ele entende por juízo final. O que o Espiritismo coloca como, de fato, sendo o código penal da vida futura. Como é que a lei divina considera os nossos esforços aqui na Terra. E aí nós estamos liberados, não é? Naturalmente, das nossas limitações e das nossas imperfeições, pelo esforço próprio de crescimento e de autossuperação e de realização do bem, conforme é proposto no Evangelho de Jesus. O Espiritismo, então, vem resgatar o ensinamento do Evangelho de Jesus na sua pureza primitiva, tirando todo essa liturgia que nós criamos em cima. E deixando muito claro, né, para a gente entender que Jesus não instituiu nenhuma dessas religiões. Ele esteve junto do povo hebreu e respeitou a religião que existia. Mas não consta que ele concordasse com as coisas, porque ele deixava, cada vez que encontrava os representantes, ele dava uma solapada neles. Então, ele dizia para a gente estar atento, porque aqueles lá, doutores da lei, eles recomendavam fardos para os fiéis que nem com o dedo eles tocavam naqueles fardos. Então, a religião, às vezes, bota um peso imenso nas costas do fiel, mas os representantes não fazem nada daquilo. Com o Espiritismo, nós vamos entendendo que o que de fato conta é a autoridade moral pela realização daquilo que a gente já entendeu que é necessário. E quando a gente fala daquilo que a gente vive, e não daquilo que os outros precisam viver. Nós terminamos aqui, Tereza, se tiver perguntas. Bom, até agora ninguém colocou nenhuma pergunta aqui no chat, não. Eu vou brincar com o pessoal, Tereza. Se ninguém tem dúvida, é porque entendeu tudo ou não entendeu nada. Qual das duas aí aconteceu, gente? Pode. Tem uma mão levantada, tem? Tem. Fernando, não é? Uhum. Pode falar, Fernando. Porque está escrito aí, mas eu não fui no chat, porque eu não quis atrapalhar. Fernando, está muito baixinho, não estou te ouvindo, não. Eu comecei a escrever aqui a pergunta, estão ouvindo agora? Mas eu acabei não enviando, porque eu achei que ia atrapalhar, que estava caminhando tão bem a palestra e não quis interromper. Sobre o purgatório, que diz a história que o purgatório foi criado por uma certa religião para proteger aqueles pecadores, entre aspas, né, que eram abastados de muito dinheiro e ajudavam muito a igreja. Então, eles não iam para o inferno. Eles não podiam ir para o céu, mas não iam para o inferno. Porque iam para o purgatório, dar um tempo lá, para depois... Porque eles que comandavam todo o dinheiro, né? Tudo aquilo para dentro da igreja. Então, os religiosos daquela época inventaram o purgatório, porque o cara sabia que ele não ia para o inferno. Então, ele aprontava e depois mandava dinheiro para a igreja. É isso mesmo? Porque o purgatório é uma criação também tardia, né? Como o limbo também, né? Mais tarde criaram o limbo, para onde iam as crianças que não tinham sido batizadas e que não tinham cometido pecados. Então, vão para o limbo. São criações mentais nossas, conforme os interesses e até para justificar certas outras criações anteriores que não fazem sentido, não é? Então, o purgatório é uma criação tardia, sim, não é? Porque primeiro era o céu e o inferno só.
E, na verdade, ao conceber a ideia do purgatório, foi onde eles mais se aproximaram da realidade. Só que a criação foi com esse interesse mesmo, não é? Daí sai o dinheiro, porque pagando as missas, dando, não é, as contribuições, a pessoa pode sair de lá. Então, a terceirização, não é, do nosso esforço de orar pelos nossos, como se o representante da religião, e aí aquele risco tremendo, gente. E tá lá nas Tentações, que diz que Jesus sofreu no deserto, que aquilo é uma parábola, não é fato aquilo é uma parábola, lá no capítulo 4 de Mateus e de Lucas. As tentações de Jesus, na verdade, são os desafios de Jesus. Não é? Ali é uma representação da evolução espiritual da criatura. E um dos grandes desafios do ser humano é querer se colocar como representante de Deus diante dos outros. Essa é uma das tentações. E que muitos de nós caímos. Se não estamos agora na queda, caímos no passado. Querendo representar a Deus diante dos nossos irmãos. Como se Jesus tivesse vindo aqui fazer isso. Né? E aí a gente acha que vai imitar Jesus fazendo isso. Quando imitar Jesus é fazendo o que ele fez. Sofreu horrores com as incomparações do mundo. Não é? Bom, Carlos. Alguma pergunta? Adriano? Boa noite, Carlos. É sempre muito bom te ouvir. E enquanto você estava falando aí, eu estava pensando aqui na questão do purgatório, né? E a criação do purgatório também tem alguma ligação, e aí é uma pergunta, né? Tem uma ligação com alguma reminiscência da pessoa no umbral, né? Porque aí vem uma criação ali meio torta, né? Meio distorcida e meio ligada às nossas conveniências, né? Mas, de certa forma, reporta a esse estado nosso no umbral também, né? Com certeza, não é? Porque há uma interação muito grande da realidade espiritual conosco, mesmo quando a gente não admite. E lógico que houve a percepção, não é, de alguma maneira, dessa realidade ali e que foi colocada. Mas por trás da criação tem aquele interesse de justificar, porque era muito rigoroso, céu ou inferno. Quem escaparia do inferno? Muito poucos, muito poucos. Então, se criou essa ideia, não é, do purgatório para esses casos aí. E, naturalmente, não é, o interesse financeiro que está por trás dessas ações aí, que depois começou a surgir, ainda hoje, a igreja é uma das instituições mais ricas do mundo, né? Com maior número de propriedades no mundo. Então, a igreja, não é, que está representando aqui, segundo ela mesma pregou, o Cristo na Terra, quando Cristo disse que não tinha nenhuma pedra onde recostar a cabeça, e nós, os representantes, temos tudo. Então, não é conciliável, não é? Mas vai se descobrindo, não é isso? Vai se percebendo e vai se melhorando com o tempo. E Leon Denis deixou isso muito claro lá quando ele disse assim: o espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro das religiões. Porque o espiritismo trata da lei natural, das leis divinas. É por isso que Emmanuel, num dado momento, diz que o espiritismo é a religião. É a religião porque o que o espiritismo coloca não precisa de dogma para ser imposto para ninguém. Porque também não precisa impor as coisas para as pessoas. É uma questão mais ou menos assim, não é, Adriano? Para a gente poder entender. A reencarnação, ela existe ou não existe? Se ela existe, eu não creio nela, ela continua existindo. Se ela não existe e eu creio nela, não é porque eu creio que ela vai existir. Então, a crença, para dizer a verdade, não tem valor nenhum, a não ser que ela esteja ligada àquilo que é chamado a fé, que é a fidelidade às leis divinas. Mas, para o espírita, conforme a gente avança no conhecimento, nós vamos chegar a essa conclusão, que eu sempre me lembro do José Jorge,
Não sei se alguém de vocês conheceu. Era um homem franzininho, pequenininho, mas um grande espírita, excelente trabalhador. Em 1994, nós estávamos no primeiro encontro internacional de espiritismo em Miami. E ele foi convidado. E então ele foi lá para a tribuna, quando foi chamado, ele disse: vocês sabem que eu sou espírita e eu fui convidado aqui para falar sobre a reencarnação. Mas eu queria deixar aqui muito claro, logo de saída, para não ter nenhuma confusão. Eu não acredito na reencarnação. Quando ele falou isso, eu estava sentado na frente, que logo em seguida também tinha uma pequena palestra sobre o ESD, né? E eu ouvi um ó na plateia, até olhei para trás. Aí ele disse: calma, calma, ninguém joga ovo podre ou tomate podre em mim. Calma, deixa eu explicar. Eu, de fato, não creio na reencarnação. Mas você sabe por que eu não creio? Porque eu sei que ela existe. Então, o espiritismo é uma questão que Kardec colocou de convicção pessoal. Por isso que não dá para impor para ninguém. Nós não temos que convencer ninguém a ser espírita. Quando a pessoa desenvolver a convicção, ela será, de maneira automática. Então, o espírita, talvez ele seja dos indivíduos mais descrentes do mundo. Eu não posso dizer que Kardec era crente. Por tudo que ele escrevia com uma lógica cristalina, tudo apoiado na razão. Então, aqui nós vamos ampliando o conceito. O espírita, ele tem convicção de que Deus existe, de que o espírito existe, de que o espírito se comunica com os encarnados, de que há reencarnação, de que há a pluralidade de mundos habitados. Então, é uma questão de convicção. Os princípios básicos não são dogmas, né? São leis da natureza. Ok, vamos... Adivânio levantou a mão também. Adivânio, pode falar. Boa noite. Não conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Nossa, perfeita palestra, Carlos. Adorei do assunto. Era um assunto que necessariamente eu precisava de ouvir. Foi bem explicativo, conseguiu... Por si, a sua palestra conseguiu me tirar muitas dúvidas, eu não tenho nenhuma dúvida. E pelo fato de eu ter estudado teologia, só mostrou a verdade de muitas coisas que eu já entendo sobre espiritualidade e sobre as religiões em si. Então, adorei a sua palestra. Fantástico, parabéns. Obrigado, Adivânio. Obrigado pelo seu depoimento. Olha que interessante, Adivânio estudou teologia, não é? Hoje está... no estudo do espiritismo. Isso é maravilhoso, gente. Aquele amigo meu que eu disse que ele era protestante, ele conhece da Bíblia, que é um negócio impressionante, e ajuda muitíssimo. Hoje ele é palestrante espírita, né? Ajuda muito. Catarine, pode falar, querida. Tereza, na verdade, eu catei o telefone da Catarina, que é o Fábio que está falando. Então pode falar. Eu queria pedir o Carlos para falar para a gente um pouquinho, Carlos, como que as ideias que você nos trouxe hoje e que tanto nos elucidam acerca do que o Espiritismo fala da vida após a vida, como que isso pode ajudar, por exemplo, uma pessoa que tem medo da morte? Sabe, aquelas pessoas assim, eu não gosto nem de ouvir falar nesse assunto, nem céu, nem inferno, nem juízo final, que eu morro de medo do que vai me acontecer depois dessa vida. Dá uma ajuda para a gente, assim, digamos que eu estivesse aqui falando com você, morrendo de medo desse assunto. Me dá um alento para o meu coração, Carlos. Olha, é muito interessante a pergunta, né? Muito interessante mesmo, porque de fato acontece, às vezes até como espíritas, a gente tem um seminário em que a gente trata desse assunto, e a gente começa perguntando, né? Quem tem medo da morte? E, geralmente, quando a gente diz assim, não, eu não tenho medo. Quando a gente começa a pensar, né, aí a pessoa começa a perceber que tem ângulos que ela não tinha examinado, e às vezes dá aquele friozinho na barriga, não é? Mas, de fato, a gente não precisa ter medo, não. Bom, mas, às vezes, como é que eu vou dizer? É natural na pessoa, em função também desse processo atávico, nos meter um medo danado da morte, como se fosse o fim realmente.
E, inclusive, as religiões utilizam ainda lá o Cristo pregado na cruz. É o símbolo. As pessoas levam pendurado no pescoço. Então, o que é aquilo? O símbolo da morte. Mas Jesus não está pregado em cruz nenhuma. Ele não teve a ressurreição 3 dias depois? Então, ele é o Cristo da vida e não da morte. Mas, ao longo do tempo, aí é natural que as pessoas tenham medo. Eu diria, com tranquilidade, não é, pessoa? Olha, naturalíssimo você ter medo. Muito natural. No entanto, vamos fazer algumas análises. Você já tem algum parente que já morreu? Ah, eu tenho. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, ele não morreu. Porque a morte, de fato, não existe. Você troca de roupa todo dia? Normalmente sim, né? A gente muda de roupa todo dia. Pois olha, de uma encarnação para outra é como mudar de roupa. Não existe mistério nenhum. Você seguirá do outro lado exatamente como você é aqui. E além disso, se você ora, você tem parentes que já desencarnaram, que estão no mundo espiritual, vão te receber. Aqui para nós a morte é tristeza. Para os que estão do outro lado é festa, porque estão nos recebendo para a vida real. Porque antes desta existência, você já estava vivo. Na verdade, olhando do ponto de vista espiritual, a morte é quando a gente está na carne, porque a gente não tem visão das coisas. A gente fica ali obnubilado, como se estivesse num escafandro, aquele escafandro que mergulhava antigamente com um tubo de oxigênio que é lá em cima no navio, daquele jeito, muito limitado. Então, a morte é libertação para quem tem a consciência tranquila. Não é? Agora, quando a consciência está com alguns problemas, é preciso resolver. Por isso que Jesus dizia, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Então, a pessoa que tem medo da morte, vamos fazer o bem para o próximo. Se temos alguma pendência, vamos resolver. Se a gente lembra de ter deixado alguma coisa pendente, vamos resolver. Para que a gente se sinta tranquilo. Para que quando a gente passe do lado de lá, não tenha coisas para ficar resolvendo depois. Porque a gente resolveu enquanto estava aqui. E aí a gente vai se sentindo mais seguro e mais tranquilo para chegar do lado de lá. E não é só a gente que vai ter medo da morte. A gente já constatou isso, viu, gente? Espero que tenha ajudado, tá bem? Silvio. Minha pergunta é mais histórica, Carlos. Como que Lutero, o protestante, contribuiu para a propagação da doutrina espírita, já que na época dele a dificuldade de ler e escrever era muito grande. Ele teve muitos, né, poucos adeptos e um trabalho de formiguinha. O que ele deixou para nós de exemplo? Olha, foi interessante, porque Lutero ele falhou na tarefa dele, mas não completamente. Completamente, isso. Porque o que aconteceu? Na época que ele veio fazendo a reforma, nenhum cristão tinha acesso à Bíblia. Ninguém tinha acesso, era só o pessoal nos seminários, nos conventos, e ainda assim, às vezes, tinha um só exemplar preso num poste de ferro com uma corrente, que não podia levar dali para lugar nenhum. Então, o que ele fez? Ele pegou a Bíblia toda e traduziu para o alemão, ainda que as pessoas tivessem dificuldade, não é, de leitura. E aí, olha o que a espiritualidade faz. Promove o surgimento, não é, por Gutenberg, da imprensa, da possibilidade da impressão dos livros. Então, se espalhou, começou a se espalhar, começa as pessoas a aprender a ler, inclusive ajudou muito, porque as pessoas queriam ler a Bíblia e foram aprender a ler. E isso abriu campo para o livre exame, que era fundamental para a vinda do Espiritismo. É o que eu posso resumir para você nesse momento. Tá? Não, você falou, eu tinha alguma noção já, mas você já falou que eu estou satisfeito aí sobre esse assunto. Obrigado. Mais uma vez, Carlos, nosso horário aqui já está
Hoje não temos mais perguntas. Queremos agradecer a você imensamente, desejar a você... Fala, Vítor. Está me ouvindo, Tereza? Claramente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Ovídio. Muito obrigado pela palestra. E eu gosto de brincar com as palavras e às vezes faço algumas poesias, né? Então, eu já falei uma vez que tem que começar a parar de preocupar com ficar cristalizando em nossa mente o umbral, o gatório, essas coisas. Aí eu criei a palavra ombral. Ombral. Ou seja, o lugar onde você oferece o ombro para a pessoa encostar a cabeça, para a pessoa chorar, né? Para a pessoa desabafar, contar suas mágoas. Então, num tom de brincadeira, né? Seria bom de começar a pensar em criar o nosso ombral, certo? E outra coisa, Tereza, hoje eu resolvi não jantar na hora da reunião, tá? Tá Me joia. pegar da outra vez eu jantando. Muito obrigado, Carlos, pela palestra. Obrigado, Ovídio. Boa noite, Carlos, muito obrigado mais uma vez. Desejo a você e a sua família um Feliz Natal, um ano de 2022 com muita saúde, muita paz, e que os amigos espirituais continuem te amparando, e você com essa disponibilidade magnífica de sempre falar da doutrina espírita quando a gente convida. Tá bom? Muito, muito obrigado. Queremos lembrar dos nossos amigos que domingo que vem a Marli Jordão vai falar para nós. O tema que ela irá trazer é a reflexão sobre o capítulo 15 do livro Vinha de Luz, Não Entendem. Vamos ver o que ainda nós não entendemos na reflexão da Marli do domingo que vem. Queremos desejar a todos que aqui estão um Natal de muita paz, de muita luz, de muita saúde, um ano de muita saúde para todos nós, muita sabedoria, para que as nossas decisões sejam sempre pautadas pelos ensinamentos do Divino Mestre Jesus. Carlos, por gentileza, faça a prece de encerramento por nós. Com satisfação, Tereza. O nosso agradecimento pela atenção de todos, por esse momento que nós passamos juntos. E vamos juntos agradecer a Deus, nosso Pai, pela bênção da vida, pela oportunidade que Ele nos dá, nos criando simples e ignorantes e nos submetendo às provas, para que possamos construir a nossa evolução espiritual. Agradecimentos a Jesus, o Divino Mestre, por haver formado esse orbe tão maravilhoso, esta terra que nos acolhe, que nos abriga, que nos oferece as condições de aprendizado, de ampliação das experiências, de desenvolvimento das relações com o nosso semelhante, no exercício do desprendimento pessoal em favor do interesse da coletividade. Obrigado, Jesus, por haver estado conosco, por haver nos ensinado o caminho e nos dado o exemplo de como é que nós podemos construir a nossa evolução espiritual. Obrigado, Senhor, pelos teus mensageiros, incluído entre eles Allan Kardec, que nos oferece esse compêndio magnífico que nos traz de volta o teu ensinamento, Senhor, na sua pureza primitiva, para que nos tempos atuais nós possamos, neste momento de transição planetária, ter condições de maneira objetiva, lógica, clara, poder viver a tua mensagem nas relações com os nossos semelhantes, com conhecimento de causa, assumindo as nossas responsabilidades diante da nossa própria consciência. Obrigado, Senhor, por todo o amparo, assistência que nós temos recebido e pela paciência de nos aguardar o despertar e o crescer espiritual. Oramos, Senhor, queremos doar um pouquinho de nós mesmos aqui por todas as pessoas que estamos reunidas aqui nesse momento. Oramos também pelos nossos familiares. Vibramos, Senhor, na esperança de que essas vibrações positivas que sentimos nesse momento possam alcançar os nossos lares, os nossos familiares, nossos seres queridos, os nossos vizinhos, companheiros de trabalho,
e todas as pessoas, Senhor, que compõem essa humanidade tão sofrida e necessitada ainda do despertar espiritual. Que neste momento de desafios, que possamos abrir os nossos corações para a solidariedade universal e abrir, Senhor, a nossa consciência para a responsabilidade para com o nosso planeta, para com as pessoas com quem nós convivemos, para o país onde vivemos e para o nosso planeta como um todo. Que as tuas bênçãos, Senhor, permaneçam conosco. E uma vez mais, obrigado a ti e graças damos a Deus, nosso Pai. Graças a Deus. Boa noite a todos.